Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo, ou se preferir, para mais uma vergonha pós-jogo. O Santos foi até BH novamente e perdeu. Dessa vez para o América, 2-0. O América, último colocado do Campeonato Brasileiro, agora saiu da lanterna com essa vitória contra o Santos. E o Santos não conseguiu se impor diante de um time que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, que joga num estádio vazio, que não tem pressão da torcida, depois de toda aquela mobilização, de todo o apoio que a torcida do Santos tem demonstrado aos jogadores, ao elenco, indo no aeroporto, fazendo corredor de fogo nos jogos lá da Vila Belmiro, e a gente fica sem entender como que o time entra para um jogo que valia uma final de Copa do Mundo, de uma maneira tão displicente, como se fosse um amistoso, como se fosse um jogo qualquer, sem a mínima demonstração de raça, de vontade. Você olhava para o semblante dos jogadores do Santos, parecia que eles estavam ali por mera obrigação, esperando o apito final do árbitro, e para coroar ainda a expulsão do Soteldo, nos acréscimos, um jogo já perdido, a gente ainda perde um dos principais jogadores para a próxima partida por pura irresponsabilidade, e acho que não vai ter outra saída que não for a punição de parte do salário por uma expulsão tão irresponsável como foi essa do Soteldo. Hoje não tem em nenhum aspecto, aliás, em todos os aspectos, o Santos foi ridículo, seja na parte tática, na parte técnica, na parte da postura dos jogadores, do empenho. Ninguém praticamente se salvou ali, talvez com exceção do Jean Lucas, mas um time bagunçado em campo, escalado, mal escalado, o time já foi mal escalado, as substituições foram ainda piores, o Santos, desde o início do jogo, o América já começou melhor que o Santos, você percebia que o time do Santos não tinha uma compactação, entrou num 4-4-2, com o Joaquim, que é zagueiro pela lateral, mas ele não consegue, não tem cacuete de lateral para atacar, e também ele fazia mal a recomposição, então o Santos tinha muitos espaços entre os seus jogadores, entre os seus zagueiros, na sua linha defensiva, e também entre sua defesa, meio campo e ataque. Então o América tinha facilidade para jogar entre as linhas do Santos, para infiltrar. Fez 1-0, no primeiro tempo ainda perdeu duas chances claras de gol, uma com o Felipe Azevedo, que ele chutou para fora, a outra depois também com o mesmo Felipe Azevedo, saiu na cara do gol, o João Paulo defendeu, o gol do América, uma falha do zagueiro Alex, a bola, chegou um estourão, ele conseguiu perder no jogo de corpo, na disputa de bola ali pro atacante do América, o Varanda, que é franzino, que fez a jogada ali, recebeu na frente, depois deixou ele para trás comendo poeira, fez 1-0. O Santos só foi melhorar lá no finalzinho do primeiro tempo, criou algumas chances, mas não conseguiu empatar. E aí no segundo tempo, o time já tinha feito uma partida, um primeiro tempo horrível. O Aguirre, a única substituição que ele faz é simplesmente tirar o Rodrigo Fernandes, e colocar o Júnior Caissara, que estava fazendo sua estreia, lateral direito de ofício, mas ainda manteve os três zagueiros, um time que tem uma formação que se preocupa tanto com a parte defensiva, quando a gente pega a posição de origem dos jogadores, se você pegar a escalação do Santos que começou a partida, são três zagueiros, Joaquim, Basso e Alex, são três volantes, sendo que dois deles são camisas 5 de ofício, A gente tem o Rincon, o Diogo Rincon e o Fernandes, que são clássicos primeiros volantes, e o Jean Lucas, que é um segundo volante que tem boa saída, mas mesmo assim não deixa de ser um volante. Então era um time
excessivamente preocupado em se defender bem, mas não conseguia nem fazer isso, quanto menos atacar, né? Falando na parte ofensiva, o Lucas Lima era o principal responsável ali por fazer a articulação, né? Ele até puxou um contra-ataque bom ali, que ele serviu o Jean Lucas chutou, o goleiro defendeu no primeiro tempo, né? De fora da área, que o Jean Lucas bateu de pé esquerdo, mas muito sumido da partida, né? E ele tem poucas opções na frente para ele, né? Ele tem o Mendonça lá na ponta esquerda e o Marcos Leonardo ali, que fica brigando com os zagueiros adversários, né? E é um time penso pro lado esquerdo, né? Porque você só tem o Mendonça que joga ali pela ponta, e pelo lado direito você não tem ninguém, porque você tem um lateral que na verdade é um zagueiro, que pouco faz ultrapassagens, que pouco chega na frente. Então você fica com um time penso pro lado esquerdo, né? Que privilegia mais as jogadas pro lado esquerdo. E a gente ainda tem o Dodô que tá muito mal, né? O Dodô tá mal, né? Mal fisicamente, né? Tem dificuldade no final das partidas, ele chega sempre mortinho, né? Na parte de toque de bola, de criação, que teoricamente é o forte dele, também pouco aparece, não consegue fazer nenhuma parceria ali com o Mendonça, né? Então, muito mal o Santos, né? Nessa parte tática também, né? Primeira coisa é a questão da postura dos jogadores que entraram para um jogo decisivo como se fosse uma partida de solteiros contra casados. E segunda questão, essa parte tática e técnica do Santos tenebrosa, né? Depois vieram as substituições, né? Que eu ia falar agora do Aguirre. Logo no começo do segundo tempo, o Santos já começou sofrendo um perigo de gol ali, que o jogador do América pegou um rebote e chutou na mão do João Paulo. E logo aos 10 minutos, já uma boa troca de bola ali do sistema do América. O Santos apresentando muitos espaços, né? Deixando o adversário jogar. O Alex saiu para dar um bote lá em cima, né? Lá fora da área, deixou um buraco. O bom volante Juninho, né? Infiltrou. Ninguém acompanhou ele, né? Nenhum dos volantes do Santos acompanhou o Juninho, e ele fez o gol de cabeça ali sozinho, logo aos 10 minutos. Aí aos 15 minutos partiu o desespero, né? O Aguirre fez duas substituições, né? Entrou o Soteldo e o Júlio Furt, né? Mas o Soteldo, que tinha entrado bem no jogo contra o Grêmio, atuando no lugar do Lucas Lima como um articulador ali, um meia com outras características, né? O Lucas Lima é mais de armação, o Soteldo mais de partícula dominada, mas não, ele tirou o Lucas Lima e deixou o time sem armação. Ele abriu o Mendonça de um lado, e abriu o Mendonça pelo lado direito, que é um lado que o Mendonça não rende tão bem quanto ele rende no esquerdo. Colocou o Soteldo do lado esquerdo, e no meio dois atacantes de área, né? O Marcos Leonardo e o Júlio Furt. Mas nem conseguir jogar bola na área para o Furt, que tem 1,90 m ou mais. O Santos conseguiu, né? Quando chegava ali na lateral da área, ficava ali tentando encontrar um espaço, mas não conseguia, né, jogar a bola pro Furt. E aí então o Santos ficou praticamente num 4-2-4, né? Com o Jean Lucas ali e o Rincon como volantes, e na frente 4 jogadores e ninguém para armar esse time, né? Ele poderia ter colocado o Soteldo como um meia ali centralizado, né? Como ele fez contra o Grêmio. Mas não, ele colocou 2 atacantes de área, né? Que ocupam o mesmo espaço, né? E 2 pontas, sem ninguém para fazer o time jogar. Uma bagunça total. E o resultado foi que o América continuou melhor, né? O América até chutou bola na trave. O Santos teve uma bola na trave ali com o Jean Lucas, é verdade, mas o América depois teve uma finalização na trave, continuou sendo muito perigoso nos contra-ataques, e venceu com tranquilidade a partida, né? Não foi ameaçado em nenhum momento, e comemorou mais uma vitória. Eles já tinham ganhado do São Paulo na última rodada, e venceu o Santos agora na 22ª rodada do Brasileirão. O Santos terminou a partida com mais posse de bola, né? Mas era uma posse de bola ali, principalmente na sua linha de zagueiros, né? Que não ocasiona perigo nenhum para o adversário. E finalizou menos, né? Finalizou menos que o América. A América terminou o jogo com 12 finalizações, o Santos terminou com 10. E se você for pegar em chances reais criadas, o América
ganhou de goleada aí, né? Então foi um 2-0 aí que foi muito justo e poderia até ter sido mais, né? No final ainda entrou o Patati no lugar do Mendonça, mas ali já nos minutos finais ali da partida, o Patati não conseguiu, né, pegar muitas vezes na bola. Agora o Santos tem uma sequência no Campeonato Brasileiro que pode definir, né, os rumos do Santos na competição, né? Se a gente pensar que o Santos tem que privilegiar esses jogos em casa para vencer, né, e buscar alguns pontos fora de casa. Dos próximos 4 jogos no Campeonato Brasileiro, o Santos tem 3 partidas em casa, né? O Santos pega o Cruzeiro na próxima rodada, depois sai para jogar contra o Bahia e pega Vasco e Red Bull na Vila Belmiro. Então, além de ser uma sequência com vários jogos em casa, é uma sequência contra adversários diretos na luta pelo rebaixamento, né? O Bahia e o Vasco, principalmente o Cruzeiro ali está um pouco mais acima, mas é um time que vem tendo maus resultados nas últimas rodadas, né? Então é hora da torcida, né, continuar na mesma pegada, porque não tem como a gente desistir, né? Se a única coisa que pode salvar ainda o Santos é a torcida, né? Porque os jogadores, né, vários foram contratados ali, vamos dizer assim, em uma baciada de jogadores, né, contratados. O Diego Aguirre chegou recentemente, ele vai ter agora 11 dias para treinar o time, né? Vamos esperar que ele consiga achar uma formação, né, de time titular e também uma formação de forma de jogar, para que o Santos, né, consiga uma sequência de resultados positivos que tirem o time dessa situação, porque os resultados, de uma forma geral, têm até sido favoráveis ao Santos, né? Só que o mais difícil está sendo o Santos fazer a parte dele, que é vencer os seus jogos, né? E especialmente jogos em casa, e também jogos como esse de hoje, né? Contra um adversário que estava lá embaixo, né? O último colocado do campeonato, e é um adversário que não tem aquela pressão de torcida contra, né? Então era um jogo muito importante, que o Santos, nem um empate seria razoável para a tarde de hoje, quanto menos a derrota. Beleza? Falamos aí de mais essa vergonha que o Santos passou no ano de 2023. América 2, Santos 0, lá no Independência. A gente volta provavelmente depois da próxima rodada aí, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. Reage, Santos!